Antes de mais, agradecer à Ordem dos Farmacêuticos a excelente organização do Congresso, onde tenho assistido a sessões muito interessantes, e também a oportunidade que dá aqui aos colégios de farmácia hospitalar e ao grupo profissional de farmácia comunitária de organizarem um simpósio sobre intervenções sobre consulta farmacêutica. Eu, antes de passar a palavra aos nossos oradores e de os apresentar, gostava de dizer 2 ou 3 palavras sobre porque é que nós estamos aqui a fazer isto. Porque é que nós, quer do lado da farmácia hospitalar, quer do lado da farmácia comunitária, sentimos a necessidade de estar aqui a falar de consulta farmacêutica, de aconselhamento farmacoterapêutico, portanto, de intervenções que não têm a ver com o medicamento. E é preciso, pronto, eu comecei a trabalhar em farmácia em 1900, eu tive em análises ainda em 87 e em farmácia hospitalar em 1989, já foi há uns anos. E depois, muitos anos mais tarde, alguns em 2005, comecei a participar num grupo europeu que organiza um congresso de farmacêuticos hospitalares anualmente. Portanto, comecei a contactar com pessoas de outros países. E isto foi-me criando uma certa perspectiva histórica do que é que se passou com a farmácia, mais com a farmácia hospitalar, naturalmente, mas não só. Nós olhamos para as notas históricas acerca da atividade da farmácia e percebemos que, sei lá, no início do século, uma farmácia comunitária essencialmente fazia medicamentos, fazia muitos manipulados, já apareciam medicamentos comerciais, mas com uma tremenda atividade de fazer manipulados, uma tremenda atividade de aconselhamento, naturalmente, porque eram as pessoas que estavam à mão. A farmácia hospitalar era uma pequena fábrica. Eu ainda cheguei a ir às ditas catacumbas do Hospital de São José, onde havia uma autêntica fábrica de medicamentos. Na farmácia hospitalar, que é a área que eu conheço melhor, na farmácia comunitária a história é simples. A indústria começou a produzir formas prontas e, naturalmente, a farmácia comunitária começou a passar a perder parte da sua componente de produção, consoante a sua localização e as pressões que existiam, manteve ou não a sua componente de aconselhamento e transformou-se um pouco numa farmácia retalhista. Quando eu estagiei em 1989 numa farmácia comunitária, aquela farmácia era só retalhista. Era uma farmácia em que, quando eu ia como estagiário, jovem estagiário, cheio de ideias, vindo da faculdade, ia medir a tensão a um doente, que pagava 50 tostões, ou o que é? Como é que era? Pagava 25 tostões para medir a tensão, era uma coisa assim. Eu percebia que a tensão estava alta, começava a interrogar o doente sobre os medicamentos que ele estava a tomar, se estava a tomar os antihipertensores. Rapidamente, um dos técnicos da farmácia chegava ao pé de mim e dizia: você não está aqui para falar com as pessoas, está aqui para despachar. Portanto, isto foi um momento que eu acho que foi o momento mais baixo da coisa, foi aquilo que eu chamaria a farmácia retalhista, mas na farmácia hospitalar não foi melhor. A farmácia hospitalar, primeiro em Portugal, ao contrário dos países atrasados do norte da Europa, a Alemanha, a Dinamarca, a Holanda, a farmácia hospitalar deitou fora a produção. Houve um momento em que não havia produção na farmácia hospitalar, tornou-se uma coisa residual, enquanto esses atrasados todos continuavam a fazer sores, desinfetantes, com alguns comprimidos, alguns injetáveis, continuavam a manter capacidade de produção e evoluíam para cumprir boas práticas de fabrico. A farmácia hospitalar em Portugal disse: não, isto não é connosco, isto é coisa suja ali embaixo na cave, não. Estou a ser injusto, obviamente, eu não vivi esses tempos e as pessoas que lá estavam certamente teriam boas razões para o que fizeram. E avançou-se para o paradigma da dose unitária. A dose unitária é uma coisa, para quem não trabalha em farmácia hospitalar, uma coisa muito interessante, em que todas as prescrições do doente internado vão ter à farmácia hospitalar. E nesse tempo iam ter em papelinhos que tinham que ser copiados para uma folha farmacoterapêutica. Vocês estão a ver o filme, que é um bocadinho de terror. Eu, quando cheguei ao IPO, ainda era assim. As pessoas passavam o dia a copiar papelinhos. Claro que a intervenção farmacoterapêutica, que era a razão de ser da dose unitária, sobrava pouco tempo, porque era preciso copiar os papelinhos. Porque sem copiar os papelinhos, nem o técnico sabia o que é que havia de aviar. Aliás, daqui nasce, na farmácia hospitalar, a prescrição eletrónica nos hospitais. A prescrição eletrónica nos hospitais, para quem não sabe, nasce na farmácia hospitalar, em sítios como o ZUC, o Hospital de São João, onde os farmacêuticos começaram a trabalhar com empresas de informática para criar uma ferramenta que lhes permitisse viver e fazer alguma coisa de útil em vez de copiar papelinhos.
Portanto, nós chegámos a um momento, ponto mais baixo, julgo que foi há alguns nos anos 80, em que tínhamos uma farmácia comunitária retalhista e uma farmácia hospitalar grossista. Ora, isto é pouco. Isto outros farão certamente melhor que nós. O caminho continuou a percorrer-se e as coisas foram evoluindo. A farmácia comunitária evoluiu e cada vez mais aposta nos serviços farmacêuticos. Eu próprio, como utente, sinto as atitudes a mudar quando vou a uma farmácia comunitária. E a farmácia hospitalar retomou alguma produção já mais relacionada com a preparação, nomeadamente de citotóxicos, a alimentação parentérica. Há um recrudescer dos manipulados que a indústria não faz e que fazem falta, mas isto é pouco. E esta minha introdução era um bocadinho para chegar ao isto é pouco. Na realidade, para que tudo aquilo que nós aprendemos nos nossos mestrados integrados ou licenciaturas, que eram muito boas, nomeadamente a minha, nos nossos mestrados integrados, nas nossas especializações, nos nossos cursos de pós-graduação, toda a base científica da nossa formação, para fazer isto que fazemos é pouco. Ou é demais, aliás, é uma base científica demasiado boa para fazer simplesmente dispensa de medicamentos ou preparação mais ou menos cega. E, portanto, nós temos que perceber que este nosso contraponto científico, este conhecimento do medicamento, é importante para os doentes. E isto era a parte seguinte do que eu queria dizer nesta introdução. É que só faz sentido se for importante para os doentes. E depois ouviremos depois os oradores falar sobre isso, com as experiências reais que eu não tenho, não é? Eu sou chefe, estou lá dentro no gabinete a chatear as pessoas e a gerir férias e folgas e dar números à direção, mas as pessoas que estão na vida real julgo que poderão testemunhar que os doentes apreciam, que os outros profissionais apreciam, quando nós saímos da nossa caixinha que pode ser o conforto de rapidamente despachar um medicamento e registar no Cifarma, ou de rapidamente validar a dose unitária e mandar para a técnica aviar. Nós conseguimos o reconhecimento das outras profissões e dos doentes quando vamos mais além. E esse mais além que é, de facto, o passo que tem que ser dado, que é a consulta farmacêutica. Como fazer... Há um colega alemão que virá às jornadas de farmácia hospitalar em fevereiro. Passa publicidade, são excelentes jornadas, recomendo a todos os farmacêuticos hospitalares e não só, cujo tema é como implementar antibiotic stewardship, portanto a orientação antibiótica sem recursos. Eu acho que o tema é como implementar consulta farmacêutica sem recursos. Porque, na realidade, o que se passa com as pessoas que estão nas farmácias hospitalares, e aqui peço desculpa não falar de farmácia comunitária, mas é uma realidade que eu conheço muito mal, é as colegas afogadas em trabalho, com todos os telefones a tocar, todos os doentes a pedir o livro amarelo, estão à espera, tudo, a pressão constante, e, no entanto, agarrarem-se pelas pontas das unhas dos dedos a fazer mais qualquer coisa. Mas conforme esse mais qualquer coisa é reconhecido, a seguir não somos nós a dizer que isto é importante. São os outros, são os médicos a dizer não, eu quero que isto aconteça, isto faz-me falta. E depois são os doentes a dizer não, eu gostei que isto me acontecesse, isto foi importante para mim, como ouvimos no vídeo ontem, na sessão de abertura, alguns doentes a dizer. Portanto, é este o passo e é isto que vimos fazer aqui hoje. Já falei demais, portanto, passo a apresentar o nosso painel de oradores. Temos, por uma mera coincidência, eu sou do IPO de Lisboa, temos a Joana Russo do IPO de Lisboa e a Maria João Ribeiro do IPO de Lisboa, tudo coincidências, como calculo. Portanto, a Joana é farmacêutica especialista em farmácia hospitalar. Como especialista passou por todas as áreas da farmácia hospitalar, mas nos últimos tempos, mais de 2 anos, por aí, tem estado entre a preparação de citotóxicos e o ambulatório hospitalar. E foi no ambulatório hospitalar que tem desenvolvido a sua área de interesse específico que nos vem apresentar hoje. A Maria João Ribeiro é farmacêutica. Se já tivéssemos uma carreira, seria uma interna a caminho do 3º ano. Não passou ainda por todas as áreas, mas já esteve no armazém, já esteve, portanto, na aquisição e na parte, digamos, logística do medicamento, no ambulatório hospitalar e na preparação de citotóxicos, e está também a desenvolver trabalho nesta área de construir uma intervenção farmacêutica mais diferenciada, mais virada para o doente.
E, finalmente, porque o mundo não é só farmácia hospitalar, antes, pelo contrário, temos a Mónica Condinho, também farmacêutica, trabalha numa empresa chamada ACF, que é o acrónimo de Acompanhamento Farmacoterapêutico, e, portanto, só isto já diz muito. Dá aulas no mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na Universidade do Algarve e é realmente aquele passo de repente, há profissionais que se especializam, ela depois contar-nos a história muito melhor, mas que se especializam em ir às farmácias fazer aconselhamento farmacoterapêutico, construindo assim uma mais-valia que passa muito para além do retalhismo, do grossismo, daquilo que nós quisermos. E pronto, já falei demais, muito obrigado pela atenção. Passo a palavra à Joana. Bom dia, obrigada por estarem aqui hoje, a esta hora tão cedo, e gostava de agradecer também o convite à Ordem dos Farmacêuticos. Então, o que é que nós temos tentado fazer no IPO de Lisboa em relação à consulta farmacêutica? Qual é a nossa experiência? Gostava de vos mostrar. Então, para começar com a situação atual, depois os fármacos que nós selecionámos para incluir na consulta, depois o projeto em si, como é que o apresentámos, os resultados que temos tido e depois dificuldades que temos sentido e o que é que planeamos para o futuro. Então, este é o nosso ambulatório, portanto temos ali os nossos postos de atendimento, que são quase gabinetes, não é? O doente tem bastante privacidade, pode sentar-se, tem aquelas paredes à volta, que ajuda bastante a que se sinta mais à vontade para conversar connosco. E depois aqui a sala de espera, aqui em baixo. Pronto, atendemos cerca de 160 doentes por dia. Aí dispensamos medicação variada, com diferentes objetivos, citotóxicos orais, terapêuticas-alvo, hormonoterapia, antieméticos e por aí fora. Pronto, como o Dr. Melo disse, isto não era suposto aparecer já os fármacos, olha, peço desculpa. Como o Dr. Melo disse, nós temos a nossa situação atual, mas achamos que conseguimos fazer um bocadinho diferente e que se calhar conseguimos fazer um trabalho que seja útil para o doente e seja útil para outros profissionais de saúde, nomeadamente o médico. Assim, nós selecionámos fármacos para incluir numa consulta farmacêutica e queríamos que cumprissem alguns critérios, como ser do serviço de hematologia, que foi onde tivemos uma maior abertura para implementar este projeto, que fossem administrados por via oral, porque são os fármacos que dispensamos principalmente no ambulatório, e que fossem contínuos. E depois que tivessem um perfil de efeitos adversos e de interações medicamentosas, algo relevante. Assim, selecionámos o ibrutinib e o idelalisib, são dois inibidores da tirosina quinase, e são utilizados na LLC. O ibrutinib também é utilizado no linfoma do manto, e o idelalisib no linfoma refratário, follicular refratário. Pronto, o projeto. Fomos falar então com a diretora de serviço de hematologia e dissemos que gostávamos de acompanhar os doentes de uma forma diferenciada e íamos focar-nos essencialmente em 4 pontos. A educação do doente, a adesão à terapêutica, potenciais interações medicamentosas e os efeitos adversos. E depois, porque queremos fazer parte da equipa multidisciplinar e isso não se consegue se não houver comunicação, comprometemos-nos a fazer um relatório com a informação que tínhamos recolhido, com as conclusões a que tínhamos chegado e enviar esse relatório ao médico, para que pudesse depois também saber o que se estava a passar. Isto foi o que nós pensámos inicialmente. Depois descobrimos que, afinal, também tínhamos que ter indicadores como deve ser. Vamos aprendendo. E tínhamos que aprender a registar as nossas consultas, porque não tínhamos nenhum tipo de diário clínico, não é? Então, passámos por várias fases em papel, depois em Excel, que era muito rígido, e, entretanto, agora usamos o método SOP, estamos agora a começar, que é também o que os médicos usam normalmente nas consultas e outros profissionais de saúde também usam. Então, em relação à educação do doente, nós desenvolvemos um folheto informativo, frente e verso, e que damos ao doente, e aí fazemos a apresentação da consulta farmacêutica, porque é um conceito que os doentes não conhecem, a posologia, porque é personalizado, alimentos e suplementos alimentares a evitar, efeitos secundários e estratégias de minimização, e depois o contacto da farmácia, que é muito interessante e deixamos as pessoas à vontade para nos ligarem se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão.
E temos tido realmente alguns frutos de deixarmos as pessoas à vontade, porque nos ligam com dúvidas. Ainda a semana passada nos ligou um senhor que, para além de ter uma leucemia, é asmático e, portanto, foi ao pneumologista e ele mudou-lhe a medicação. E ele ficou com receio que a nova medicação pudesse interferir, de alguma forma, impedir o funcionamento do ibrutinib, ligou-nos. Nós vimos, conferimos, estava tudo ok, informámos o senhor, que ficou super agradecido, ficou muito satisfeito. E depois informámos também a médica, para ela saber também o que se tinha passado e que também nos agradeceu, porque foi menos um problema que ela teve que resolver naquele dia. E ficou satisfeita. Então, em relação à adesão à terapêutica, esta parte é simples, portanto, nós... QB, não é? Portanto, nós damos a medicação ao doente, sabemos quantos comprimidos damos, sabemos a posologia. Quando o doente volta, sabemos o período de tempo que se passou. Questionamos por algum período de interrupção que possa interferir na contabilização. E depois fizemos a nossa calculadora Excel, pronto, sem recursos, não é? E relacionamos o consumo que foi feito de medicamentos, portanto, o real com o teórico. Chegamos a uma taxa de adesão à terapêutica que idealmente definimos que deveria estar entre os 90 e os 110, que é o valor utilizado nos ensaios clínicos. Pronto, isto é só um exemplo da nossa calculadora, como veem, uma coisa muito simples, mas que é muito útil quando só temos ali 2 ou 3 minutos para fazer tudo. Então, é bastante prático. Depois, interações medicamentosas têm sido um processo de aprendizagem. Primeiro aprendemos que levam algum tempo a estabelecer-se, a indução enzimática leva algumas semanas e a inibição pode levar alguns dias. Depois, que existe uma diferença muito grande entre uma potencial interação medicamentosa, que é mais ou menos fácil de detectar, e essa interação de facto concretizar-se e de facto causar algum dano, ser uma interação medicamentosa adversa. E temos lido alguns artigos sobre estas questões, nomeadamente do professor Hansen e do professor Horn da Universidade de Washington, que têm indicado esta questão, e chegou à conclusão que existem imensos fatores, como fatores genéticos. Temos doentes que são metabolizadores rápidos, lentos, intermédios e que afetam a metabolização de fármaco e que nós não sabemos, na verdade, aquele doente que está à nossa frente, qual é que é o seu perfil genético neste aspecto. O microbioma começa a aparecer como um fator que influencia a absorção de fármaco e as interações. E, inclusivamente, coisas como o tabagismo, que também influenciam o funcionamento do citocromo. E depois, os sites de interações medicamentosas que nós começámos a consultar, todos desconfiantes, e que depois percebemos que existem vários e que não têm todos os mesmos resultados. Inclusivamente, há uns que não consideram de todas as interações farmacodinâmicas, e deparámos com situações em que tínhamos inibidores de recaptação da serotonina e que íamos confirmar ao site e estava tudo ok. Mas depois, lendo artigos da especialidade e de farmacêuticos que já tinham desenvolvido trabalho a acompanhar doentes a fazer ibrutinib e que não podem fazer este tipo de medicação porque há uma potenciação nos fármacos que já causam hemorragia, há uma potenciação desse efeito. Pronto, e então, lá está, tem sido uma caminhada. Depois aqui tenho que agradecer à nossa estagiária, não sei se ela estava aí do 4º ano, que nós temos informação. Então, nós vamos começando a recolher informação, não só daqueles sites, mas também de artigos que vamos lendo, e depois temos tudo assim um bocadinho espalhado. E a Inês depois ajudou-nos a pôr isto tudo muito bonitinho para termos umas estratégias que achamos que é importante. Quando detectamos alguma coisa que seja necessário mudar ou sobre a qual se deve atuar, apresentar ao médico não só o problema, mas também uma solução. Ou então, melhor ainda, 2 ou 3, que é para eu poder optar sobre uma estratégia para minimizar o risco de interação e de problemas. Efeitos adversos. Pronto, aqui os efeitos adversos em oncologia são classificados segundo os CTCAEs e, portanto, porque é muito diferente um doente ter diarreia, ter 4 dejeções por dia ou ter mais de 7 dejeções por dia. Portanto, isto são graus diferentes que influenciam depois a dose do fármaco de forma diferente e que também tivemos que aprender a utilizar. Isto é um exemplo de um relatório que nós enviamos ao médico. Portanto, temos no início a identificação do doente, depois a parte da adesão à terapêutica, com o valor que obtivemos, depois os fármacos que o doente está a fazer, se tem uma potencial interação ou não, e depois alguma estratégia que possamos sugerir, e depois se teve algum efeito secundário novo relevante.
Pronto, em relação aos resultados, nós temos essencialmente duas alturas, pré-consulta farmacêutica e pós. Aqui, nesta fase, tivemos cerca de 29 doentes durante um ano e intervenções por doente, ou seja, intervenções mais diferenciadas, que nós obviamente damos sempre informação e mandamos a medicação, mas mais diferenciadas não tínhamos tido nenhuma. Solicitações por parte de apoio dos doentes, houve uma senhora que efetivamente nos ligou com uma dúvida. E solicitações de apoio por parte dos médicos também não tínhamos tido nenhuma. Depois, pós-consulta farmacêutica, aqui temos 37 doentes, é um bocadinho mais, mas aqui depois também acaba por estar em percentagem. Tivemos 26 intervenções que consideramos relevantes em 37 doentes, portanto achamos que é um número interessante. Solicitações de apoio por parte dos doentes também aumentaram para 9. E depois solicitações de apoio por parte dos médicos, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, que é ligar, pelo menos para os outros doentes com ibrutinib, ligarem-nos especificamente para falarem comigo ou com a Maria João, porque sabem que estamos a trabalhar com estes doentes, estamos a trabalhar com os doentes que fazem esta medicação e têm dúvidas e precisam de apoio e pedem-nos apoio. Pronto, e aqui é só um exemplo. O ibrutinib tem este perfil de efeitos secundários, mas pós-comercialização chegou-se à conclusão que a hipertensão arterial era dos efeitos secundários mais frequentes e que levava mais à descontinuação do fármaco. E aqui nós detectámos um senhor que começou a ter um aumento da tensão arterial e que o médico não estava a relacionar com a toma do ibrutinib, porque na altura, quando ele começou, ainda não se conheciam estes novos dados. E que nós fizemos essa ponte e que correu bem. Aqui, um exemplo de interação medicamentosa, o alichineno, um doente que estava a fazer, e que é um substrato da glicoproteína P. Pronto, e como o ibrutinib, se tiver uma concentração local a nível intestinal superior, num determinado intervalo de tempo, pode inibir a glicoproteína P e o alichineno atingir concentrações tóxicas. Então, mas aqui a estratégia é tão simples quanto garantir que os dois fármacos estão espaçados em pelo menos 6 horas, que foi o que nós sugerimos e que foi feito. E outro exemplo com a amiodarona, que é um inibidor do citocromo P450-3A4 e que, como o ibrutinib é um substrato, a inibição do citocromo pode levar a um aumento de 6 a 9 vezes a concentração do ibrutinib. E o que está previsto no RCM e noutros sites é a redução de dose para cerca de 1/3. E a médica não se tinha percebido que a amiodarona era um inibidor. Nós também sugerimos, foi aceito e o doente continua a fazer a medicação. Relativamente a dificuldades e o futuro, portanto, os recursos humanos são sempre um problema, humanos e não só, são sempre um problema. Este facto de não haver um consenso nas alternativas terapêuticas e estratégias que possamos sugerir, para nós também é uma dificuldade e achamos que talvez todos juntos conseguíssemos fazer melhor. Depois, para o futuro, gostávamos de alargar a outros fármacos e perceber se a nossa intervenção tem algum impacto, alguma mais-valia farmacoeconómica. E também desenvolver outros modelos de consulta farmacêutica, como a Maria João vai falar. Ora, muito obrigado. Eu propunha que, pela natureza das apresentações, as perguntas ficassem para o fim, ou seja, fizéssemos um debate no fim, e passava a palavra à doutora Maria João, só com a nota de que realmente não se para. E são elas que não param, ou seja, sentem a necessidade de ir mais longe, e o que vão ouvir agora é um ângulo diferente, um serviço diferente, uma lógica, uma doença diferente, e portanto passa a palavra, e dificuldades diferentes também. Passa a palavra à doutora Maria João. Bom dia. Eu vou falar sobre um caso de implementação da consulta farmacêutica de vinorelbina oral nos serviços farmacêuticos. Então, vou falar o porquê temos que ir a vinorelbina oral, o propósito da consulta farmacêutica, a nossa proposta feita ao Serviço de Oncologia Médica e a implementação e as dificuldades de implementação da consulta e educação do doente. Portanto, a vinorelbina teve a sua fórmula original na forma intravenosa e, ao passar para a fórmula oral, nós vimos uma oportunidade de melhoria da prestação de cuidados de saúde ao doente. Porque, como é um fármaco oral, pode ser sido em regime de ambulatório e, por isso, o próprio doente vai fazer a manutenção em casa. E é muito importante passar toda a informação necessária para ele ter uma boa compliance. A vinorelbina oral, a dispensa é muito rigorosa, é necessário verificar análise, posologia, os diferentes esquemas terapêuticos
e por isso tornou-se importante para nós fazer a consulta para termos uma dispensa segura da medicação. É um antineoplásico oral, pertencente à família dos alcaloides da vinca e tem indicação para o cancro da mama localmente avançado e metastático. As dificuldades da implementação da consulta surgiram logo do início, como foi o caso da consulta do ibrutinib e do alisib. Aqui já tínhamos mais alguma experiência, já conseguimos ser mais focados, mas mesmo assim as perguntas que surgiram foi que caminho devemos seguir, como proceder, quais os dados a recolher para depois podermos tratar, como devemos melhorar a adesão à terapêutica ao doente, a qualidade de vida, diminuir os problemas relacionados com medicamentos e tentar diminuir custos do hospital e do doente. A nossa proposta ao serviço de oncologia médica foi a educação do doente, adesão à terapêutica, evitar potenciais interações medicamentosas e eventuais efeitos adversos, assim como diminuir as visitas do doente ao hospital. A implementação da consulta, portanto, a necessidade surgiu já o ano passado, começámos por uma revisão bibliográfica, recolha de dados, para depois apresentar ao Serviço de Oncologia Médica. Aqui tivemos algumas barreiras, alguns entraves e tivemos que pôr em stand-by a consulta. Voltámos à carga este ano, tornámos a fazer uma revisão bibliográfica para nos atualizarmos e criámos um protocolo para apresentar ao Serviço de Oncologia e um manual personalizado e individualizado por cada doente. Este manual tem como objetivo, portanto, tem todas as informações acerca da medicação, efeitos adversos mais comuns e estratégias para o doente poder ultrapassar em casa, efeitos adversos mais graves que tenham que ser reportados ao médico ou aos profissionais de saúde, tem a forma de manusear um citostático, tem que ser colocado em frigorífico, a vinorelbina oral, tem um campo onde é colocado todos os fármacos que o doente faz, para depois nós em back-office podemos verificar possíveis interações, tanto com suplementos e produtos de dietética. Tem um campo para o doente escrever efeitos adversos, porque nós achamos que é muito importante incluir o doente no circuito e na equipa multidisciplinar. Portanto, tem campos para o doente escrever em casa se está a sentir algum efeito adverso diferente, se introduziu alguma medicação nova, porque para nós é importante que o manual seja para o doente, para ele perceber e se tiver alguma dificuldade em procurar em casa, mas também para qualquer profissional de saúde, seja farmacêutico comunitário, farmacêutico hospitalar, médico, enfermeiro, seja uma forma de quem pega no manual perceber o que é que o doente está a fazer. Fizemos também procedimentos e fluxogramas para ser mais fácil a introduzir nos serviços farmacêuticos e fizemos então, mês passado, a reunião com o Serviço de Oncologia Médica. E aqui nós tínhamos, portanto, um caminho traçado e durante a reunião mudou-se tudo. Portanto, criámos uma consulta, ou uma perspectiva de consulta mais inovadora e melhor para o doente. Portanto, estamos neste momento a recolher dados para verificar se é possível criar essa consulta. Esperamos para o próximo mês já ter uma nova reunião com o Serviço de Oncologia para finalmente podermos implementar a consulta. O nosso objetivo é aumentar o conhecimento e a motivação por parte do doente. Porquê? É muito importante informá-lo acerca dos efeitos adversos, interações, portanto, outros medicamentos que o doente faça para nos dizer novos medicamentos, até suplementos, porque se ele tiver acesso a esta informação toda, ele poderá fazer a manutenção melhor em casa e até criar estratégias para ultrapassar a qualquer problema. Isto vai aumentar a compliance. Também vai ter uma melhor vigilância e controle da doença, vai aumentar a segurança do doente e vamos tentar diminuir as visitas ao hospital. Vamos também tentar criar uma ligação com o médico prescritor, porque ao termos uma ligação com o doente interconsultas, podemos também dar o feedback ao médico se houver algum problema, e o nosso objetivo é enviar relatórios ao médico após a verificação da medicação em back-office e estratégias para se poder alterar alguma coisa se for necessário. Portanto, antigamente o doente não era colocado no circuito, nem sequer tinha qualquer informação acerca da decisão clínica e, posteriormente, com o passar do tempo, foi alterado o conceito de cuidados de saúde e o doente foi colocado no centro. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é integrar o doente no circuito e colocá-lo como parte integrante dos profissionais, porque ele é que tem toda a informação acerca da sua doença, dos efeitos adversos que pode estar a sentir, e ele é que faz a própria manutenção em casa. Portanto, é muito importante ele ter toda a informação necessária. Portanto, isto o doente vai à consulta médica e depois tem obrigatoriamente de passar pela consulta farmacêutica.
As análises, se estiver tudo bem, nós vamos fornecer medicação. E aqui começa a diferenciação do que era feito anteriormente. Portanto, o doente vinha no D1, no D8 e no D15 cada ciclo e nós dispensávamos medicação mediante as análises clínicas. Aqui vai ser alterado. O doente, se estiver tudo ok, nós damos a medicação pós 3 ciclos logo. Todas individualizadas e devidamente identificadas para o doente não as tomar antes de fazer as análises clínicas e antes de ter o ok do farmacêutico. Portanto, o doente leva e no D8 e no D15 ele terá que fazer as análises. E aqui o doente, nós estamos a tentar criar protocolos que o doente possa fazer as análises perto do local de residência. Anteriormente o doente vinha ao IPO, de semana a semana, teria que fazer as análises, esperar 1 ou 2 horas e depois vinha à farmácia e aí, consoante as análises, nós podíamos ou não dispensar a medicação. Aqui nós queremos que o doente faça de forma confortável as análises perto da residência e nos envie as análises para a farmácia. E só depois pode tomar a medicação se tiver o nosso ok. No D8 e no D15, portanto, o doente vai fazer as análises, envia-nos as análises e se estiver tudo ok, confirmamos que o doente pode tomar a dose seguinte. Isto por via telefónica e por mensagem. Temos conhecimento que, por exemplo, como é o caso no banco de sangue, eles enviam uma mensagem aos dadores para poder fazer a próxima dádiva. Nós estamos a tentar criar um centro de mensagens que envie mensagem ao doente a relembrar que tem que fazer as análises clínicas, que não pode tomar a medicação antes de enviar e ter o ok do farmacêutico. Durante a consulta telefónica, corremos uma checklist para verificar se está a correr tudo bem, se o doente tem feito a medicação e relembramos a necessidade de fazer as análises na semana seguinte. Se as análises, por outro lado, tiverem desvios, dependendo dos valores dos desvios e do número de vezes que esses desvios já aconteceram, o doente poderá ter que remarcar as análises para a semana seguinte e, ao mesmo, voltar à consulta para alterar a dosagem. Em relação à adesão terapêutica, a maneira que nós temos para validar a adesão terapêutica, portanto, é pedir ao doente para nos trazer as embalagens todas vazias no primeiro dia de cada ciclo, do novo ciclo, verificar se ele fez as análises e se os dias de administração estão corretos. Em relação aos efeitos adversos e estratégias, portanto, a nossa vantagem é acompanhar o doente interconsultas, nem que seja por via telefónica. Por isso, nós conseguimos verificar se têm tido efeitos adversos. Através da verificação das análises também podemos ver se há discrepâncias e baseamos no CTCAES, consoante o grau, nós podemos dar estratégias para o doente ultrapassar ou mesmo evitar que hajam problemas mais graves através do reporte ao médico. Os desafios que nós encontramos foi, portanto, o conhecimento, porque a vinorelbina é mesmo um fármaco com uma dispensa muito rigorosa, a integração dentro dos serviços farmacêuticos, na rotina, as dificuldades de comunicação, porque é muito importante que todos os profissionais de saúde comuniquem a mesma coisa ao doente, porque senão vai haver discrepâncias na toma, de certeza. A elaboração do material, o nosso objetivo foi criar um manual que fosse fácil de percepção para o doente, mas também fosse fácil de percepção para todos os profissionais que peguem no manual. Os recursos, escassez de recursos e alguma resistência por parte do Serviço de Oncologia. A conclusão, portanto, nós podemos chegar ao final de contas e perceber que a consulta farmacêutica não teve benefícios nenhuns para o doente, mas aumentou o nosso conhecimento de certeza acerca do medicamento e por isso fazemos uma dispensa mais segura do medicamento. Nosso objetivo é aumentar o conhecimento do doente, fazer com que haja uma diminuição dos problemas relacionados com o medicamento e integrá-lo como parte da equipa multidisciplinar e demonstrar um serviço de qualidade perante os doentes. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria João. E sem mais demora, passava à doutora Mónica, para depois podermos conversar um bocadinho sobre tudo isto. Ora, então, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. Foi-me feito o desafio de partilhar convosco aquilo que é o nosso caso de implementação da consulta farmacêutica, ou no âmbito da consulta farmacêutica em farmácia comunitária. E por isso mesmo eu vou partilhar convosco aquilo que são os nossos 10 anos de experiência de implementação desta consulta, num ambiente que é completamente diferente da farmácia hospitalar, tem características próprias e, portanto, também é engraçado fazer aqui esta comparação e depois podermos discutir no final algumas diferenças de procedimentos e algumas dificuldades que são de facto bastante diferentes. Vou começar por falar muito rapidamente daquilo que é o acompanhamento farmacoterapêutico e que nós assim o entendemos, para depois vos
passar uma imagem geral da nossa implementação, como é que nós o fazemos, e terminar com alguns dados de implementação e algumas mensagens que eu acho que vale a pena levarmos para casa depois desta sessão. Ora bem, então, quando falamos em acompanhamento farmacoterapêutico, aquilo que entendo por acompanhamento farmacoterapêutico é, sem dúvida nenhuma, um serviço diferenciado, onde nós fazemos uma abordagem holística do doente por oposição a uma abordagem centrada na doença. Portanto, olhamos para o doente como um todo e que é naturalmente estruturado sob a forma de consultas farmacêuticas, como não podia deixar de ser. O que vos posso dizer é que, no nosso caso, temos prova da mais-valia clínica, portanto, não é só dizer que devemos fazer porque sim, porque fica bem, é porque, efetivamente, acarreta mais-valia clínica para o doente e vocês vão ver mais ao final a prova disso. E, por outro lado, dizer-vos também que obriga a competências que não se adquirem só no ensino pré-graduado, que são competências que se têm que adquirir no ensino pré-graduado, algumas delas, outras delas que se adquirem no pós-graduado e a otimização das que já adquirimos e que vamos continuar a adquirir pela vida. Portanto, são competências na área da farmacoterapia, da fisiopatologia, competências clínicas, competências de comunicação. Se nós não soubermos comunicar, desde logo não vamos conseguir ter sucesso, entre outras que não posso aqui alargar, até porque verifiquei que o tempo que me estão a dar agora é bastante menos do que aquele que me foi dito. Mas vamos a isso. Não? Nós temos algum tempo, portanto, não fique... Pronto. Ou seja, a nossa sessão, 10:15 e a nossa sessão acaba às 10:30. Ok. Vamos ótimo, estar calmos. Ótimo. Não, é que me apareceu aqui 10 minutos, 11 minutos. Ok, então, sem mais demoras, entende-se então por acompanhamento farmacoterapêutico uma prática profissional que é centrada na pessoa do doente e cujo principal objetivo é contribuir para a melhoria do seu estado de saúde e da sua qualidade de vida. E é por aqui que nós vamos continuar. A verdade também é que quando falamos em acompanhamento farmacoterapêutico, apesar de todos vós certamente pensarem que é um serviço de valor acrescentado, ninguém tem dúvidas disso, é um serviço que todas as farmácias deviam ter implementado, também ninguém tem dúvidas disso, mas na prática essa implementação ela é bastante residual ou fica muitíssimo aquém, embora os dados não sejam exatamente muito precisos, mas fica muito aquém daquilo que são as necessidades do doente e também as nossas necessidades enquanto profissionais, vamos ver à frente. Muito se tem falado sobre as barreiras de implementação deste tipo de serviço em farmácia comunitária. Se forem à literatura, é extremamente vasta e, de facto, há as barreiras clássicas, que toda a gente fala, toda a gente as refere. Falta de tempo, falta de formação, as dificuldades burocráticas, a remuneração. Na prática, e desculpem-me, mas tudo isto para mim são algumas desculpas para a não implementação. Porque, na realidade, aquilo que me parece, de acordo com que a nossa experiência, aquilo que fomos adquirindo, é que a maior barreira está em nós próprios. É a nossa mentalidade, é o nosso mindset que ainda não mudou verdadeiramente. Apesar de já estar há muito tempo em legislação, o nosso Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos assim o diz, mas a verdade é que o foco no doente, esta mudança para o foco no doente e não no produto, na prática ainda não se está a verificar. E por isso mesmo, em minha opinião, a principal barreira é sem dúvida nenhuma o mindset. É verdade que a falta de tempo existe, é verdade que também às vezes há falta de formação, mas o mais importante não é isso, sem dúvida absolutamente nenhuma. É a nossa mentalidade que tem que mudar, é o nosso foco ao nível da farmácia comunitária que tem que mudar, é deixarmos de ser tão resistentes à mudança, deixarmos de ter medo de dar o passo em frente. Ora, é preciso mudar, é preciso ultrapassar estas barreiras, fazendo exatamente aquilo que eu referia, que é centrar no doente. Olhar para o doente que toma medicamentos e não olhar para os medicamentos que o doente toma. É um pouco exatamente o contrário daquilo que se faz habitualmente quando um doente chega à farmácia comunitária, em que normalmente a primeira pergunta é: já é continuidade, já está a tomar este medicamento? Aquilo que eu digo é que essa não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é como é que está a sua pressão arterial, como é que está a sua diabetes. E a partir daí sim dá-se continuidade. Aqui conseguimos inverter o foco no doente e é isto que, em nossa opinião, tem verdadeiramente que acontecer para conseguirmos implementar de uma forma sistemática, continuada e responder àquilo que são as necessidades e as exigências dos nossos doentes. Ora, com isto, não posso deixar de dizer que, em nossa opinião, o acompanhamento farmacoterapêutico, a consulta farmacêutica, é uma exigência social e é uma necessidade profissional. É uma exigência social porque aquilo que é a morbimortalidade relacionada com medicamentos, por questões de inefetividade, de insegurança, é imensa e é crescente. O doente exige de nós que façamos um pouco mais, que colocamos o nosso know-how verdadeiramente ao serviço
da melhoria do seu estado de saúde e daí ser uma exigência social. A sociedade exige-nos isso. Enquanto profissão, parece-me também que é uma necessidade que nós temos de alguma forma de nos valorizar e também fazer perceber que temos um lugar que não é de todo passar simplesmente pela dispensa da medicação, como certamente todos nós estaremos de acordo. Assim sendo, e para tentar ultrapassar estas barreiras, aquilo que, enfim, um grupo de farmacêuticos há alguns anos atrás, praticamente 10 anos, pensou em fazer foi uma empresa que, de alguma forma, ajudasse a farmácia comunitária a implementar este tipo de serviço. E então nasceu a ACF Acompanhamento Farmacoterapêutico Limitada, cujo objetivo é posicionar a farmácia comunitária enquanto instituição prestadora de cuidados de saúde de valor clínico acrescentado. Portanto, aquilo que nós queremos é dar visibilidade à farmácia comunitária, aquilo que nós queremos é ajudar a farmácia comunitária nesse caminho e, por isso, foi criada esta forma de implementação do serviço. Haverá outras, certamente que sim. Esta, como vão ver mais à frente, tem prova e funciona. Aquilo que tentamos implementar desde logo é o acompanhamento farmacoterapêutico, mas também outros serviços conexos, como vão perceber. E trata-se de uma empresa que forma farmacêuticos, portanto, tem a sua formação pós-graduada na área do acompanhamento farmacoterapêutico e aqui o foco na formação é extremamente importante. Posso-vos dizer, e dou aulas de acompanhamento farmacoterapêutico e digo isto aos meus alunos, que por acaso estão aqui alguns, e sabem que eu já lhes disse que não vão sair dali a saber fazer acompanhamento farmacoterapêutico. Saem dali sensibilizados e com algumas competências que vão ter que ser desenvolvidas. Essas competências têm que ser desenvolvidas na prática. Há uma formação pós-graduada, tem que ser feito o ensino em contexto clínico, em contexto real, no terreno, para verdadeiramente se conseguir implementar aquilo que, em minha opinião, deve ser feito. Daí que o nosso foco é muito formar farmacêuticos adequadamente especializados que possam realmente desenvolver este tipo de serviço e ajudar outros colegas também a fazê-lo. Então, de alguma maneira, quais são as vantagens desta prestação de serviços, neste caso, por uma empresa externa? Desde logo, permite ultrapassar as barreiras. As barreiras de falta de tempo, não há essa barreira porque nós só fazemos isto. A remuneração, é muito mais fácil o doente entender que tem que pagar a um farmacêutico que vem de fora, não paga ao farmacêutico, paga à farmácia, aquilo que é o serviço que lhe é prestado, do que às vezes ao próprio doente. Se me está a atender ao balcão e não estou a pagar, porque é que depois tenho que pagar? Portanto, essa é uma barreira que também existe. Por outro lado, a falta de formação também fica perfeitamente ultrapassada. Entre outras que podíamos estar aqui a elencar, mas que de alguma forma nos demoraríamos mais e eu prefiro avançar e se tiverem algumas dúvidas podemos voltar a tocar. Mas efetivamente esta forma de prestação de serviço permite ultrapassar barreiras e permite a sua implementação. Separa aquilo que é o ato da dispensa do ato clínico, o que é extremamente importante. Para quem está envolvido nesta área, e na farmácia hospitalar realmente isto não se nota, mas na farmácia comunitária nós lidamos com dinheiro. E há aqui uma contaminação que necessariamente vai contaminar o nosso ato clínico. Então, se forem à literatura, de facto também vão encontrar estas referências. É preciso, para que o ato clínico seja verdadeiramente implementado, separá-lo do ato da dispensa do produto. Isto estamos a falar em ambiente de consulta. Por outro lado, tentamos sempre, e conseguimos, em minha opinião, estimular a atitude clínica em toda a equipa e reforçar continuamente esta necessidade de foco no doente. E agora vou explicar-vos o porquê de tentarmos estimular, porque podem pensar, então, mas uma pessoa que vem de fora, como é que efetivamente vai conseguir estimular a equipa? É que se eu não estimular a equipa onde trabalho, não vou conseguir ter sucesso. A questão é tão simples quanto esta. É extremamente importante para que este serviço seja implementado, que toda a equipa esteja focada no doente, que toda a equipa entenda o que se está a fazer, que toda a equipa tenha uma atitude clínica. E, portanto, aquilo que foi logo a nossa preocupação, pouco tempo depois da ACF iniciar o seu exercício profissional, foi arranjar uma forma de envolver todos os farmacêuticos, toda a equipa, na prestação de um serviço clínico ao doente. E por isso, iniciámos uma metodologia de intervenção farmacêutica diferenciada por os chamados níveis de intervenção que fomos desenvolvendo. Um nível 1, que será um nível básico de serviço, farmacêuticos e não farmacêuticos prestam da mesma forma. O nível 2
é o nível chamado do farmacêutico dito residente, o farmacêutico que está no quadro da farmácia, que está lá sempre, e é aquele nível que tem associado um problema de saúde que não está controlado. Portanto, o utente vai à farmácia e há ali uma percepção de risco, há um problema que não está controlado e no qual é preciso intervenção, é preciso o know-how do farmacêutico. E a seguir temos o chamado nível 3, onde se situa o acompanhamento farmacoterapêutico, que de alguma forma é para aquelas situações mais refratárias e que não foram resolvidas pelo farmacêutico ao nível 2. Para tentarem talvez esquematizar um pouquinho melhor, e eu vou tentar aqui também, se conseguir focar. Portanto, nível 1, nível básico de serviço, toda a gente deve atuar da mesma forma, não há um risco associado, não há um problema de saúde não controlado, ou então existe um transtorno menor. O nível 2 será o nível do farmacêutico, que chamamos-lhe residente. Aquilo que nós pretendemos é estimular todo o corpo farmacêutico da farmácia a ter a atitude, sublinho, clínica, e, portanto, eu tenho que conseguir que, quando há um problema de saúde não controlado que é detectado ao balcão da farmácia, no gabinete da farmácia, onde quer que seja, que o farmacêutico tente perceber o porquê de não estar controlado, desde logo, e tome intervenções no sentido de controlar. Intervenções essas que podem ser ao nível do balcão, é um facto, mas que também podem e são feitas ao nível da consulta farmacêutica, que nós chamamos de nível 2. Portanto, de alguma maneira, é onde se situa a maior parte dos doentes. É aquele doente que precisa do aconselhamento do farmacêutico, mas que não é, cuja solução do problema de saúde não é assim, não exige um estudo pormenorizado, não é preciso grande estudo para tentar aconselhar. É uma situação de adesão à terapêutica, é uma situação de interação relativamente fácil de identificar, ou seja, são no fundo situações que não precisam de um grande estudo associado e que de alguma forma permitem ao farmacêutico compatibilizar essa atividade com a sua atividade normal da farmácia comunitária. E depois o nível 3, que será para aquelas situações que são em menor número e que são situações mais delicadas, para doentes mais refratários, e então aí de facto entramos nós, os farmacêuticos que vamos à farmácia fazer ou prestar este tipo de serviço e que estamos constantemente em comunicação com a equipa da farmácia para que todos os outros níveis funcionem adequadamente. Como é que nós atuamos então? Portanto, numa fase inicial há aquilo que é a formação à equipa, ao mudar o mindset, ao tentar que toda a equipa funcione com foco no doente, perceba qual é a nossa forma de atuação. Depois há a fase de implementação e desenvolvimento, onde as consultas, quer as de acompanhamento farmacoterapêutico, quer as de nível 2, são implementadas. Há um apoio constante à equipa. Estas consultas de nível 2, elas funcionam e funcionam tanto melhor quanto mais acompanhadas forem. Qualquer um de nós tem medo em intervir. Qualquer um de vós que já teve experiência ou que pode ter tido uma experiência ao nível da consulta já passou por situações em que não sei se vou intervir, não sei se vou falar com o médico, tenho receio e quando tenho receio volto atrás. É extremamente importante para prestar este tipo de serviço termos uma equipa com a qual possamos discutir, com a qual possamos tirar dúvidas e, de facto, o farmacêutico residente, aquele que está na farmácia, tem-nos a nós para tirar dúvidas e nós temos outra equipa por trás que nos pode também auxiliar. E é isso que faz com que o serviço avance, porque estamos todos juntos, estamos todos a puxar para o mesmo lado. Assim, nesta fase de implementação e desenvolvimento ocorrem os dois tipos de consulta em paralelo, sendo que as consultas de nível 2 são semanalmente suportadas e apoiadas por nós, ou seja, todas as intervenções são avaliadas, todas as consultas são revistas, no sentido de tentar definir a próxima intervenção e de não deixar o farmacêutico desistir à primeira dificuldade que aparece ou à segunda dificuldade, ou então quando há um problema com a comunicação com o médico, que verdadeiramente acontece muitas vezes. A seguir temos o passo de avaliação, que nós fazemos uma avaliação com, enfim, uma periodicidade que depende daquilo que a farmácia entende. Avaliação do serviço que foi prestado. Quantos doentes temos, como é que temos, como estão a evoluir, quais são os outcomes clínicos da nossa intervenção, mas também quais são os outcomes económicos. Não podemos esquecer essa vertente que efetivamente é uma realidade. Ora então, agora dei-vos uma visão geral de como é que nós atuamos, qual é a nossa forma de trabalho ao nível da farmácia comunitária. Falar-vos-ei de seguida daquilo que é o nosso fluxograma em termos do acompanhamento farmacoterapêutico. E para que se visualize melhor, portanto, tudo se começa com o chamado recrutamento do doente, portanto, o convite do doente para integrar a consulta durante aquilo que são as atividades habituais da farmácia comunitária, o balcão, os gabinetes de testes, entre outras atividades, as campanhas junto do doente. Depois,
nesta fase, portanto, durante as atividades habituais, há a identificação de um problema de saúde que não está controlado e que requer a intervenção do farmacêutico. Não é só dizer a sua tensão não está controlada, então tem que ir ao médico. Não. Ao farmacêutico é exigido muito mais do que isso. Não está controlada porquê? É algo, ou a causa desse não controle eu posso ajudar, o meu know-how é necessário, é isso que temos que fazer. E nesse sentido, há então a identificação do doente-alvo, é um doente que tem um problema de saúde que não está controlado, que é convidado a integrar o serviço, aceitando, preenche o seu consentimento informado, integra as consultas enquanto, de facto, for vantajoso para o doente. Portanto, o farmacêutico vai fazer a avaliação da situação clínica, vai gerar uma série de intervenções em cooperação com o doente, no sentido de tentar alcançar os seus objetivos terapêuticos. Alcançando os objetivos terapêuticos, o doente sai do serviço. Não alcançando os objetivos terapêuticos, o doente continua enquanto houver realmente vantagem, quer do ponto de vista do doente, quer do ponto de vista do farmacêutico. Isto de uma forma bem esquemática. O que vos posso dizer é que, na prática, um doente, quando integra o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, dificilmente quer sair. E, portanto, aquilo que são as taxas de abandono são baixas e os doentes crónicos que controlam, tipicamente não ficam mais do que 3 meses sem querer vir à consulta novamente. Ora, então, o nosso doente-alvo, ao nível do acompanhamento farmacoterapêutico, qual é? São os doentes de difícil controle, são os doentes mais refratários, são aqueles que exigem maior estudo, maior disponibilidade de tempo. Se forem à literatura, vão certamente encontrar referências à incapacidade ou à impossibilidade de associar a prática de acompanhamento às funções habituais do farmacêutico comunitário, porque de facto é muito exigente, há muito estudo por trás, que realmente nós temos que fazer e precisamos de muito tempo para isso. Claro que com a experiência as coisas vão mudando, mas verdadeiramente eu nunca estudei tanto desde que saí da faculdade. Portanto, se acham que saem da faculdade e o estudo acabou, não é de todo assim, antes pelo contrário. Por outro lado, e voltando aqui aos doentes de difícil controle, portanto, eles são identificados por conveniência, portanto, não de forma aleatória, depende daquilo que é a necessidade do doente, e o convite é feito para integrar o serviço. Há uma abordagem pormenorizada da patologia, do perfil farmacoterapêutico, da envolvente pessoal, das expectativas, das crenças, ou seja, é uma abordagem holística do doente. E, em relação a critérios de inclusão, são necessariamente ter pelo menos um problema de saúde recorrentemente não controlado, portanto, é aquele doente que já não controlou ao nível 2, que precisa realmente da nossa intervenção, e o doente tem que ter necessariamente capacidade cognitiva para entender as nossas recomendações. Em termos da consulta em si, para vos familiarizar um pouco mais com a estrutura da consulta. Portanto, a primeira consulta ela é decisiva no estabelecimento da relação terapêutica com o nosso doente. É preciso recolher informação, há muita informação a recolher na primeira consulta, desde a história clínica, a história farmacoterapêutica, toda a envolvente biopsicossocial do doente, e aqui há competências muito específicas que têm que ser tidas em consideração, hábitos de vida, determinação de parâmetros que sejam justificáveis, análise de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, é outra das competências que de alguma forma temos que adquirir, é essa análise e o enquadrar no perfil farmacoterapêutico do doente. E depois gerar as intervenções que ao nível da primeira consulta normalmente não são muitas, dependendo da nossa experiência, mas normalmente uma primeira consulta não tem muita intervenção. Podem passar por questões de adesão à terapêutica. A adesão à terapêutica nem sempre é tão simples, e quem está na prática sabe disso, nem sempre é tão simples como dizer tem que tomar todos os dias o seu medicamento porque a hipertensão é um problema de saúde crónico. É verdade que muitas vezes tem muito mais por trás e nós temos que perceber isso. Identificar duplicações terapêuticas, reações adversas, enfim, de alguma forma tentar perceber qual é a causa daquele problema de saúde. Sendo que há sempre idiosincrasias do doente que às vezes gera casos particulares e engraçados. Feita esta primeira consulta, há naturalmente um estudo de caso que tem que ser feito, uma revisão da medicação, que normalmente é uma revisão da medicação mais complexa, mais, chamamos-lhe, pormenorizada. Há que entender o significado clínico desses achados. Falava-se há pouco das interações teóricas e das interações com significado clínico, e isto é algo que nós só adquirimos com a prática clínica, com a prática do dia-a-dia, o conseguir verdadeiramente perceber se aquela interação que é teórica, se tem uma manifestação clínica no nosso doente ou não, e será que o médico tem conhecimento? Medicamentos potencialmente inapropriados no idoso, é facto, pode estar na lista, mas será que se aplica àquele meu doente? Será que o médico não tem conhecimento disso e não balanceou a relação benefício-risco? Que é uma relação que tem que ser sempre balanceada, e é isso que nós temos que tentar perceber. Portanto, é muito mais do que olhar para o perfil farmacoterapêutico, vai muito mais para além disso.
Depois temos que definir as prioridades. Como eu vos disse, tipicamente são doentes complexos, com diversos problemas de saúde não controlados na sua esmagadora maioria. Há que perceber qual é a prioridade, o que é que eu vou ter que atuar primeiro, o que é que eu vou ter que deixar para depois. Tenho que validar isto com o meu doente. Eu não posso fazer nada que não esteja de colaboração com o meu doente, caso contrário não vou lá chegar. E tenho que definir o meu plano terapêutico, entre intervenções farmacológicas e não farmacológicas, encaminhamento ao médico sempre que necessário. As consultas seguintes são sempre preparadas previamente, é necessário, é obrigatório, tem que haver estudo, tem que haver preparação. São preparadas de acordo com o nosso plano terapêutico, que normalmente é definido na primeira consulta, mas que pode ser alterado ao longo de todo o processo. Vamos também avaliar o resultado das intervenções anteriores e vamos produzir novas intervenções, se tal for adequado. Estamos constantemente a fazer aquilo que é a função do farmacêutico, monitorização de efetividade e segurança da terapêutica. Em relação ao processo clínico, é fundamental. Nós, farmacêuticos comunitários, temos aqui uma dificuldade muito grande de acesso à informação clínica do doente. Na farmácia hospitalar isso nem sempre é assim, na maior parte dos casos tem-se acesso a essa informação. Nós, na farmácia comunitária, temos esta grande dificuldade. A informação que temos é aquela que advém do doente, é aquela que advém, eventualmente, de uma guia terapêutica, é aquela que advém de análises ou de outros meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e há necessariamente aqui alguma falha que nós temos que ter em consideração. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que, provavelmente, não estamos em posse de todos os dados. Portanto, e há que ter sempre isso também em atenção para produzir as nossas intervenções. Portanto, de qualquer das formas, ao nível do nosso processo clínico, toda a informação ela é registada na ocasião, é aberto o processo clínico, são criados os chamados estados de situação, são sempre atualizados, as intervenções são registadas, a monitorização de parâmetros é registada, a evolução clínica é registada, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, estudo de caso, tudo isso tem que ser realmente registado no processo clínico do doente para efetivamente conseguirmos fazer o adequado acompanhamento daquela situação clínica. Agora que vos dei esta ideia geral da forma como nós atuamos e daquilo que é a nossa perspectiva, falar-vos-ei de alguns dados de implementação. E porque é que eu disse que ao início tínhamos prova da mais-valia clínica deste serviço? Algumas generalidades, portanto, nós temos o serviço implementado desde 2008 em várias farmácias comunitárias. Temos, neste caso, farmacêuticos que são externos ao quadro e que prestam o serviço, como eu já vos expliquei anteriormente. Ele é um serviço que é remunerado. É remunerado pelo doente. É verdade que a farmácia devia ser remunerada pelo sistema de saúde por este tipo de serviço, porque há daqui uma mais-valia clínica que vai ter reflexo na diminuição de vários episódios de urgência, enfim, de internamentos e por aí, e portanto há aqui uma poupança associada. É um facto. No entanto, não conseguimos de todo ainda ter essa remuneração e por enquanto o serviço continua a ser remunerado pelo doente. Sim. Vou ser mais rápida agora. Em relação àquilo que são os dados de implementação que vos quero falar. No que toca ao acompanhamento farmacoterapêutico, estes são dados até 2014, porque infelizmente eu ainda não tive hipótese de atualizar estes dados. Na altura tínhamos 510 doentes que tinham integrado o serviço, neste momento já estamos a chegar aos 1000, ou até já a ultrapassá-los, mas infelizmente não tenho esses dados para vos trazer. As patologias são as patologias crónicas habituais, a maior parte deles são polimedicados, pelo menos 5 medicamentos e meio. Em relação à sua evolução clínica, temos a avaliação por comparação com o ponto de partida, que nos demonstra uma mais-valia clínica, quer seja ao nível da colesterolemia, do excesso de peso e obesidade, uma mais-valia mais tímida, ao nível da pressão arterial e da diabetes, por exemplo, na HbA1c, um abaixamento de 1,4 na HbA1c dos doentes diabéticos, e aqui engloba diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Na pressão arterial também sistólica, um abaixamento de 24,4, portanto, e nos outros, como poderão ver, também com mais-valia. A viabilidade prática está mais do que demonstrada, portanto, já são 10 anos a fazê-lo e não há dúvidas de que funciona. Aqui trago-vos apenas alguns dos trabalhos que temos feito a nível nacional e internacional. O último está exposto lá em baixo. Convido a ver quem tiver algum interesse. Em relação ao nível 2, também vos trago alguns dados que não estão ainda consistentes e não estão ainda publicados. Nós temos esta consulta de nível 2 implementada desde 2012. Entre 2012 e 2017 temos cerca de 600 doentes envolvidos. Temos mais de 800 consultas já efetuadas. São efetuadas pelo farmacêutico com o nosso apoio, no sentido de verdadeiramente conseguir ter a mais-valia clínica que vos falei. São também elas remuneradas. Aqui, alguns dados também que já têm sido apresentados em diversos congressos. Apresento-vos também um dos pósteres que está lá em baixo e que mais uma vez vos convido a ver.
Termino com pontos que são potencialmente críticos e que, da experiência que tenho adquirido, normalmente são dúvidas que os colegas têm. Em primeiro lugar, o recrutamento do doente, formação da equipa é fácil, desde que a equipa esteja focada. É verdade, é preciso focar no doente. Remuneração da consulta não é um problema, a maior parte dos meus doentes são doentes com baixa condição económica, portanto não é o problema da remuneração. Em relação à comunicação com o médico, que é normalmente também um ponto crítico, o que vos digo é que nós temos que dar a conhecer aquilo que é o nosso trabalho. O que nós não conhecemos, nós desconfiamos, e da mesma forma do ponto de vista do médico. Portanto, temos que dar a conhecer o nosso trabalho. Se trabalharmos cada um de nós em prol do doente, certamente que vai correr bem. Temos que estabelecer uma relação de confiança. Obviamente que a nossa intervenção tem que ser sempre sustentada do ponto de vista técnico-científico. A minha taxa de aceitação é superior a 80% e, portanto, não tenho dúvidas de que é fácil comunicar com o médico. Algumas das cartas que tenho recebido e que não tenho tempo de passar por elas, mas que reportam aquilo que é o agradecimento, aquilo que são as informações clínicas que o médico manda, os pedidos que faz em relação à monitorização do doente, a explicação até das alterações terapêuticas que faz, estão cá e são apenas alguns deles. Mensagens para casa. Eu gostava que ficassem desta minha apresentação. A implementação é possível, as barreiras ultrapassam-se. Haverá outras formas de implementar? Possivelmente sim. Esta hipótese que nós temos, esta forma de trabalho, tem vantagens? Tem, sim senhora. Tem desvantagens? Provavelmente terá. De qualquer das formas, é aquilo que eu vos digo, é que tem resultado e tem implementação prática e viabilidade. Se houver outras, que avancemos, mas temos é que avançar efetivamente. Por outro lado, há uma exigência social de implementarmos estes serviços de consulta farmacêutica, há uma necessidade profissional, a mais-valia clínica e económica está aí, temos que nos agarrar a isso e realmente dar continuidade. É preciso foco no doente, quer seja na formação pré-graduada, que ainda temos muito caminho a andar, quer seja depois na formação pós-graduada. E com isto termino com uma frase do Obama: "Yes, we can", sim, nós conseguimos, claro que conseguimos, basta querermos e basta colocarmos o nosso serviço ou basta colocarmos ao serviço do doente. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Mónica. Aqui a organização do Congresso arranjou uma coisa diabólica, mas excelente, que é uma coisa de perguntas eletrónicas. Já tenho aqui umas 7. No entanto, para não privilegiar, para já, como moderador, quero mandar umas bocas. Pronto, temos de ter alguns pequenos privilégios. Em relação ao que foi dito e em relação a alguns aspectos que me parecem importante salientar. Houve um comentário interessante da doutora Mónica que disse: nós aqui lidamos com dinheiro, na farmácia hospitalar não. Na farmácia hospitalar é um bocadinho diferente, de facto. Nós lidamos com direitos, que é uma coisa mais complicada. Os doentes, e as colegas sabem isto, muitas vezes dizem: mas eu tenho direito, eu pago os meus impostos. Claro que os doentes não fazem ideia. Vocês fazem ideia quanto é que custa aqueles medicamentos que as colegas aqui do IPO estão a seguir na consulta farmacêutica, o Ibrutinib e o Delalizib? Quem é que acha que estes medicamentos custam mais de 50 euros? Por dia. Quem é que acha que custam mais de 100? Quem é que acha que custam mais de 150? Pronto, na realidade custa 200 euros por dia. Portanto, estamos a lidar com realidades muito complexas, com muitos milhões, e a barreira, no fundo, é um bocadinho a mesma. Ou seja, um dia o colega que coordena a área do ambulatório, o Dr. Humberto, resolveu pôr uma espia dentro da sala de espera. Pegou numa estagiária de mestrado integrado e disse: olha, agora vais à paisana para ali com o teu telemóvel, fazes de conta que estás à espera. Portanto, os comentários foram muito na linha. As meninas são simpáticas, mas não se despacham. Porque é que elas estão a conversar com as pessoas? Precisávamos era que nos dessem um medicamento. Sempre a mesma coisa, pago os meus impostos, não sei o quê. Ou seja, há barreiras. As barreiras são aquela que disse a doutora Mónica, parece-me a barreira mais importante de todas, é a nossa atitude. Os recursos é uma barreira. E quando na farmácia comunitária se fala que o problema é pôr o doente a pagar, não tenhamos ilusões. O trabalho que estas colegas fizeram não foi feito, a maior parte dele, nas horas de serviço. No horário das 9 às 18 que elas fazem, não foi nesse horário que elas o fizeram. Foi à noite. Porque agora a rotina consegue-se meter no horário, mas construir as coisas foi tudo feito por fora. Mas teremos perguntas interessantes sobre isso aqui na lista e a mais algumas que eu antes vou dar.
Uma outra nota tem a ver com o processo clínico. Sim, realmente na farmácia hospitalar há muito tempo que temos acesso às análises clínicas. Ao processo clínico, no sítio onde eu trabalho, temos há uns meses. E a escrever no processo clínico é uma vitória da democracia, porque nós fazíamos o nosso relatório da consulta do ibrutinib e do lalizib e mandávamos por e-mail, e houve uma médica que comentou em final de 2016: eu não vejo o meu e-mail desde 2015. Portanto, não era fácil, de facto, isto é verídico, não é? Estamos todos a ver a cara da doutora. E agora, desde há uma semana, atenção, uma semana, conseguimos escrever no processo clínico. Uma grande vitória da democracia. E, finalmente, antes de passar a palavra a quem merece, que são vocês, uma nota sobre a consulta farmacêutica e os outros. Há outras classes profissionais que acham que podem dar consultas sobre tudo. Uma classe que merece o respeito de todos nós, que são os enfermeiros, conseguiram montar consultas de enfermagem. Devo dizer que eu, como cuidador de um doente, tive possibilidade de passar por uma consulta de enfermagem e percebi a fragilidade daquilo na área do medicamento. A fragilidade é absoluta. Há, de facto, uma necessidade, mas, no entanto, eles já a estão a fazer. Já não passa pela cabeça de ninguém que um doente que vai a uma consulta de câncer da mama no IPO de Lisboa não tenha uma consulta de enfermagem. E depois a consulta de enfermagem é um bocadinho um vazio. Mas, no entanto, quando a doutora Maria João chega ao Serviço de Oncologia Médica com um projeto bem estruturado, as coisas ficam em salmoura durante 6 meses, porque o diretor de serviço está mais a pensar que a enfermeira podia... Foi preciso explicar que nós sabemos ver análises clínicas, senhor doutor, não é? E, no entanto, venho de um sítio onde a relação da farmácia com os médicos é globalmente muito boa, mas muito boa mesmo, é uma relação de confiança, de partilha, não é só na hematologia, onde houve aquela abertura, mas, em regra, a relação é muito boa. As pessoas falam connosco, nós falamos com eles, não há... Mas, no entanto, ainda há determinadas barreiras, e está toda a gente habituada à consulta de enfermagem. E isto é uma coisa que diz respeito à farmácia hospitalar, dirá respeito à farmácia comunitária, porque há milhões de enfermeiros que estarão perfeitamente disponíveis para poder falar consultas sobre medicamentos nas farmácias comunitárias, tenho a certeza. E com isto tudo já disse mais, e devo dizer que tenho uma praga imensa, praga não, um conjunto excelente de perguntas, mas primeiro vou passar a palavra à audiência para quem não quis usar os métodos eletrónicos. Há alguma questão? Uma oportunidade, 2 oportunidades, acabou o prazo. Então, eu começaria pela pergunta enviada, suponho que às colegas do IPO: qual foi o método de avaliação da adesão à terapêutica utilizado nas estratégias de intervenção das diferentes colegas? Passo a palavra, não sei se talvez a Joana possa pegar nisto. Na questão relativamente ao ibrutinib e ao idelalisib, portanto, o que nós fizemos foi o que normalmente costumamos fazer com os ensaios clínicos, que é nós dispensamos a medicação e depois sabemos o período de tempo, a posologia, portanto, quanto é que o doente deveria ter gasto da medicação que nós fornecemos. Depois pedimos ao doente para trazer, quando vier da próxima vez à consulta, para trazer o frasco com os comprimidos que sobram. E depois, ou contabilizamos, ou então, para facilitar o processo, desenvolvemos um sistema com a balança que temos na farmacotecnia, que é logo ali ao lado, e validámos e chegámos à conclusão que conseguimos pesar o frasco e saber quantas cápsulas estão dentro do frasco, portanto é bastante mais prático. E, portanto, sabemos então quanto é que ele realmente tomou. Fazemos uma relação, portanto, entre o real e o teórico, e temos uma taxa de adesão à terapêutica. No caso destes medicamentos que são contínuos, são diários, é isto que nós temos feito. Doutora Maria João? Vinorelbina é uma relação de confiança, não estou a brincar. Pedimos ao doente para trazer as caixas, porque assim, a vinorelbina tem uma determinada dosagem, só que nós não temos comprimidos dessa dosagem, temos de 20 mg e 30 mg. E para fazer a dose que o médico prescreve, 80 mg, 100 mg, nós damos determinado número de caixas e o doente terá que tomar essa dose toda em casa. E nós pedimos para ele trazer as caixinhas no final, no início do ciclo subsequente, para trazer as caixinhas todas para nós verificarmos se ele fez a medicação. Para não cansar as colegas do IPO, agora passo para uma pergunta da outra ponta. Para a doutora Mónica,
Doutora Mónica, o valor da consulta é fixo? Qual é o valor? É a mesma pergunta mais direta que está aqui na lista. Se não for confidencial. Claro que não, de todo. O valor da consulta depende daquilo que a farmácia quer cobrar. Portanto, nós enquanto ACF, nós não colocamos nenhum valor de consulta. Quem coloca é a própria farmácia comunitária. Aquilo que nós aconselhamos é a farmácia comunitária a cobrar o seu serviço. O que vos posso dizer é que, de uma forma geral, as farmácias comunitárias estão a cobrar 15 euros por consulta. Está bem? Portanto, é um valor que provavelmente, ou quase certeza, fica muito aquém daquilo que deveria ser remunerado, mas que efetivamente está a ser neste momento praticado e está a permitir a sua implementação. Portanto, temos que, talvez, do futuro estudar um pouquinho melhor se este é o valor mais justo. De qualquer das formas, no ambiente e no contexto atual, é aquilo que está a ser praticado. Pronto, há aqui mais duas perguntas que estão muito próximo desta. De qualquer forma, vou lê-las, talvez dê para complementar um bocadinho. Qual o custo para o doente do aconselhamento farmacêutico e qual o custo para a farmácia? Qual seria o custo da adesão ao vosso serviço e qual a remuneração para as farmácias da intervenção farmacêutica? A remuneração já vimos qual é, portanto, no fundo, neste momento, acho que as pessoas estão a perguntar é quanto é que a ACF cobra. Mais uma vez, se não for confidencial ou alvo de negociação. Eu penso que, nesse contexto, em relação àquilo que o doente paga, é de facto os 15 euros. Em relação àquilo que a farmácia paga à ACF, provavelmente eu penso que talvez o melhor seja colocarem a questão por e-mail. Ou então não sei se o responsável pela ACF quer dizer mais alguma coisa. Não? Está aqui presente? Não, eu penso que é uma... Eu penso que é uma questão de natureza comercial, de relacionamento comercial, e que será mesmo como diz, mas o professor Sinogas está ali a levantar o braço. Portanto, se alguém tiver um microfone, apesar de ele não ter escrito uma pergunta nesta maravilha da natureza, ou melhor, da tecnologia... Talvez ele possa responder melhor do que eu. Ora bem, não há segredos, não há segredos. Isto, como a doutora Mónica já disse, há muito tempo nós andamos nisto. O nosso objetivo principal não é ganhar dinheiro. Aliás, ganhamos dinheiro, mas noutras coisas, não nisto. Aqui a nossa intenção é produzir este serviço, mostrar a mais-valia que isto tem. E há muita gente que nos tem acompanhado nisto. Nós cobramos às farmácias por um período de 15 dias, ou seja, de consultas quinzenais, uma manhã ou uma tarde, 300 euros. É isso que está no contrato que fazemos com as farmácias. Não é segredo. Dá cobertura a tudo aquilo que a Mónica falou da prestação dos serviços que ela própria faz do acompanhamento farmacoterapêutico nas farmácias e dá todo o apoio diário que é feito à equipa da farmácia e o apoio semanal ao farmacêutico residente para fazer as consultas de nível 2. Uma outra coisa que a Mónica pode referir, aliás temos isso publicado, outro está em vias de publicação, no meu e-mail à espera que eu despache, é a mais-valia económica do serviço para a farmácia e para a mais-valia económica e a mais-valia clínica do serviço para o sistema de saúde foi alvo da tese do Dr. da Mónica, ela também o pode reportar se quiser, e há uma mais-valia para as farmácias que é económica, que existe, digamos, marginal, mas o serviço não dá prejuízo nestas condições. Muito obrigado. Voltando aqui às questões, atenção, se alguém quiser fazer questões de viva voz, está ali uma colega, vamos sair da eletrónica um bocadinho, por trás do professor Sinogas. Senão isto parece que é tudo muito eletrónico, mas isto é bom, de facto, para o moderador isto é uma paz de espírito. Bom dia a toda a audiência, muitos parabéns a todos e principalmente à doutora Mónica, sou fã do trabalho do vosso grupo, mas fiquei com uma questão, uma dúvida que só queria esclarecer em relação ao nível 2. Os farmacêuticos têm a vossa pós-graduação, têm que fazer a vossa pós-graduação para fazer essas consultas ou só a vossa formação antes de iniciarem o processo na farmácia? Muito obrigada pela questão. De facto, no tempo limitado não tive hipótese de o referir. Para executar as consultas de nível 2 não é necessário fazer uma pós-graduação. Nós damos formação diária no terreno. O que acontece é que é difícil, no contexto atual da farmácia comunitária, libertar os farmacêuticos para irem fora, portanto, sair do seu local de trabalho e fazer a formação devida. Então, aquilo que nós fazemos é facilitamos à farmácia comunitária, fazemos em horário pós-laboral, depois do nosso horário de consultas habitual e também muitas vezes depois do horário de trabalho dos colegas,
para efetivamente fazer toda a formação, ou seja, o curso não está estruturado no sentido em que o farmacêutico tem que sair da sua farmácia comunitária e deslocar-se a um determinado local para o tirar. A formação é dada no local, tanto a formação mais teórica quanto aquilo que é a formação prática de execução de consulta, que passa por várias etapas, desde a apreciação do guião e a sua aplicação, em primeiro lugar, a um colega, depois a um doente real, depois a observação de consulta, correção de erros. Portanto, tudo isso é feito no terreno, em contexto real. E depois há também a formação em termos da patologia, diversas patologias, atualização, a diabetes, hipertensão ou qualquer outra patologia. Nós fazemos também essa atualização que é necessária para que o farmacêutico esteja o mais suportado possível em termos técnico-científicos. E já agora, eles fazem isso durante o horário de trabalho deles ou é um extra? Depende da situação. Sempre que possível, fazem durante o horário de trabalho. Quando não é possível, fazemos depois do horário de trabalho. Isto depende muito da farmácia, depende da disponibilidade dos colegas, da entidade responsável pela farmácia. Portanto, de alguma maneira, o que nós queremos é que seja feito e, portanto, ajustamos-nos sempre àquilo que são as realidades das diversas farmácias e todas elas têm particularidades. Daí que umas vezes é dentro do horário de trabalho, outras vezes é fora do horário de trabalho. Por vezes até bem mais tarde, dependendo da situação. E já agora só mais uma questão, porque sou mesmo curiosa e muito interessada nesse tema. Vocês veem diferença entre as intervenções feitas pela Mónica e pelos outros farmacêuticos? Porque tem que haver diferença. Sim, necessariamente há diferença, até porque o tipo de doente também é diferente. De qualquer das maneiras, em termos de outcomes clínicos, embora eu não tenha ainda os dados de nível 2 perfeitamente tratados, eles ficam ligeiramente abaixo. Mas também é normal, porque os doentes que tipicamente, e são a maioria, ficam ao nível 2, são os doentes cujo controle do problema de saúde acaba por ser mais facilitado e normalmente não são os mais descompensados. Portanto, há uma diferença, talvez em termos da dimensão ou da magnitude da mais-valia clínica, mas isso tem que ver com o tipo de doente, não tem que ver com o valor em si da intervenção. Ou seja, todas elas são meritórias. Eu costumo dizer que o nível 2 é muito mais importante que o nível 3, porque o nível 2 é o nível central, é a cara da farmácia, é aquilo que apresenta a farmácia. E, portanto, efetivamente, deve estar aplicado ao maior número de doentes possível. E vocês viram que os dados que eu apresentei de consulta de nível 2 já são mais de 600 doentes, se eu não estou enganada, que eu lá coloquei. Portanto, já tem uma dimensão completamente diferente. Há muitos mais doentes ao nível 2 a precisar do farmacêutico do que há efetivamente ao nível 3, sem dúvida. Obrigada, muitos parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Voltava aqui à lista infinita de questões que parece que continuam a nascer. Agora, voltando à farmácia hospitalar, porque temos aqui duas questões que eu ia tentar combiná-las. Eram mais para a doutora Maria João Ribeiro. Quantos doentes é que consideram que conseguem seguir pelo método proposto? Considera que é viável e seguro esse tipo de acompanhamentos? E depois uma outra colega pergunta como vão lidar com os doentes leigos que não têm acesso ao telemóvel? Nomeadamente para enviar análises, para darem feedback para eles, para dizer que podem, de facto, tomar a medicação, porque a vinorelbina dá neutropénias e, portanto, se o doente está neutropénico e toma a medicação, pode entrar numa neutropénia febril, pode até morrer por causa disso. Portanto, é uma questão séria. Eu só respondi à primeira parte, enquanto responsável pelo serviço farmacêutico do IPO, o quantos doentes depende dos recursos que pusermos alocar à tarefa. Por isso é que nós somos cuidadosos e, uma vez que estamos a construir um serviço, escolhemos. Também gostaríamos de olhar para o doente, como disse a doutora Mónica, na generalidade, mas com 160 doentes por dia, todos os dias úteis, mais uns 30 ou 40 aos sábados, de facto não conseguimos olhar para os doentes assim. Acabámos por optar por medicamentos que, por uma característica ou outra, têm uma necessidade e têm um grupo de doentes associado relativamente pequeno. Portanto, a nossa expectativa é conseguirmos seguir todos os doentes de vinorelbina oral de cancro da mama, que é um grupo pequeno, porque a vinorelbina não é o mainstream de tratamento de cancro da mama. Há outras opções e essas iremos lá quando pudermos. Portanto, estamos a construir um serviço. Agora, sobre a outra parte da questão, como é que lidamos com as pessoas que não mexem em telemóvel? Isto será seguro? Nós pensámos logo nisso, desde o início. Pronto, ou seja, como isto também é uma consulta piloto, porque nunca foi feito desta maneira,
nós optámos, para começar, só seguir os doentes ainda de vinorelbina do cancro da mama e não do pulmão. E nós, quando falámos com o doente no primeiro dia do ciclo, logo no primeiro ciclo, nós vamos tentar informar-nos se o doente tem, se tem capacidades, se tem telemóvel, se tem recursos, porque isto também implica não só as mensagens, mas também o envio das análises. Ou se tem um prestador, se tem algum cuidador que possa fazer isso. Se não puder, terá que optar pelo método que é feito até agora, só que o que nós estamos a tentar fazer é porque muitas vezes o doente, sendo até do Algarve ou do Alentejo, levanta-se às 5 da manhã ou às 6 para vir com os bombeiros, vir ao IPO, fazer as análises, ficar lá 1 hora ou 2, receber a medicação ou não, porque consoante as análises nós podemos não dar a medicação e dizer, olha, para a semana tenho que cá tornar a vir fazer análises. E depois só chega a casa às 11 ou meia-noite porque os bombeiros recolhem todos os outros doentes, todos os outros hospitais e às vezes chegam muito tarde a casa e isto é muito chato para os doentes. Eles ficam muito cansados, depois, claro, têm alguma intolerância a estar à espera das análises. Nós o que temos a tentar fazer é que eles façam as análises em casa com o maior conforto possível, perto de casa. De maneira que não se criem estes constrangimentos. Claro que se o doente não tiver essa capacidade, não puder nem perceber, porque nós também temos de nos certificar que ele compreendeu que tem que ir fazer as análises e não pode tomar a medicação de qualquer das maneiras sem o nosso ok. Se não houver essa possibilidade, ele terá mesmo que vir outra vez ao IPO para fazer as análises. Nós não podemos falar do empowerment dos doentes sem o queremos praticar. Não é fácil, vai ter que haver seleção de doentes, como disse a Maria João, mas por algum lado se começa. Cada doente que nós impedirmos 2 vindas quase inúteis ao hospital para fazer uma análise e levar um comprimido, nós estamos a fazer bem a esse doente. Voltando aqui à lista infinita, e estamos no fim do nosso tempo, portanto, não vamos conseguir responder a todas. Eu apontava para uma que mandava para todas as colegas de que forma é que podemos medir economicamente as vantagens deste tipo de serviços. Eu penso que a doutora Mónica, de alguma forma, já respondeu na parte dela. Não é? Estava na sua apresentação. Mas esta pergunta caiu antes de ter chegado a essa parte. As pessoas estavam... Agora, para as colegas do IPO, têm alguma... Na parte da vinorelbina, o impacto económico vai ser grande, porque nós estamos a tentar ainda criar protocolos, ainda não sabemos muito bem como é que vamos conseguir, mas o doente vai deixar de pagar transporte, eles às vezes são mesmo muito longe, pagam muito dinheiro, e às vezes são pessoas que têm uns rendimentos mesmo muito baixos, e às vezes, ou refeições, porque não é só fazer análise, tem que esperar, às vezes há atrasos, e tem que esperar 2 ou 3 horas, tem que almoçar, tem que lanchar, tomar um pequeno almoço, vai ter um impacto mesmo muito, muito grande a nível económico. Então, e no caso dos ibrutinibs e da lalisibs? No caso do ibrutinib, eu acho que é mais complicado. Nós tentámos procurar alguma informação sobre esta questão, não encontramos muita coisa que conseguíssemos seguir. Nós julgamos que talvez, se conseguirmos demonstrar que existe, não podemos partir já do pressuposto que existe, não é? Portanto, vamos analisar e perceber se entre os doentes que nós acompanhamos e os doentes que não acompanhamos, para o mesmo fármaco e patologia semelhante, se existe alguma diferença no período de tempo em que eles se mantêm sob o tratamento, portanto, que é sinal de que está a ser seguro e eficaz e não passam para as linhas de tratamento seguintes, que são sempre necessariamente mais dispendiosas, e eventualmente no número de idas à urgência, portanto, o número de vezes que o doente tem que recorrer à urgência, se também será inferior quando fazemos este tipo de acompanhamento. Mas ainda não temos este estudo feito, mas gostávamos de saber. Pronto, eu vou ter que acabar a sessão por aqui. Vou só dar a palavra à professora Ana Cristina Rama para acabarmos com uma questão não eletrónica. E a seguir temos que encerrar, apesar de eu ia ter aqui questões, mas também já passa um bocadinho do nosso tempo. Bom dia. Eu gostava de saber como é que resolveram a questão das análises. Porque a análise depois é feita fora do IPO, não é? Quem é que prescreve essa análise e em que serviço é que ela é feita? Se tem alguma contratualização com algum laboratório ou se é centros de saúde, como é que resolveram isso para o doente poder fazer a análise sem ter que...
ou ele paga adicionalmente, ou como é que é? Pronto, é assim, nós temos alguns protocolos em cima da mesa e agora vamos tentar ver qual é a melhor maneira. Porque nós sabemos que são feitas, por exemplo, requisições, o médico passa requisições para fazer análises fora do IPO, quando o IPO não tem esse tipo de análises. Estamos a tentar ver se é possível passar essa requisição para o doente fazer lá fora e não pagar nada, ou o doente, pronto, se ele quiser entrar neste tipo de consulta, ter que pagar uma taxa moderadora, que nós temos a ver é mais ou menos €1 ou €2, mas depois também tem que ver os prós e contras, portanto, do transporte e das refeições, se calhar acaba por lhe compensar. Ou então nós criamos um protocolo com centros de análise que estejam espalhados pelo país, mesmo que não sejam mais perto da localidade da pessoa, sejam mesmo assim mais perto do que o IPO. Mesmo em Lisboa, porque é o caso de estacionar o carro, isso implica sempre tempo e custos. Mas na realidade acabamos com a questão difícil. As questões difíceis na implementação são sempre estas. É a articulação. Na realidade, o trabalho está a ser feito de forma multidisciplinar. Não é só a farmácia, não é só o médico. Temos envolvido, julgo que já temos envolvido a administradora hospitalar. Portanto, a administradora da área clínica foi motivada para se envolver nisto e está-nos a ajudar nesta protocolarização. No limite, a pior situação será realmente o doente ter que pagar uma taxa moderadora de fazer um hemograma, porque é de um hemograma que estamos a falar. Portanto, não é uma análise complexa ou cara. Ou então conseguirmos, que seria o ideal, este tipo de protocolos de maneira que a prescrição do médico do IPO possa chegar a um laboratório local e o doente não ter que se deslocar, criando assim, potenciando a rede e voltando ao princípio de que, quer na opção de farmácia comunitária, quer na farmácia hospitalar, o objetivo da consulta farmacêutica só pode ser o doente. É o doente estar melhor. Se o doente estiver melhor, a consequência económica vai aparecer direto ou indiretamente e temos que saber medir. É um bocadinho o que estava a dizer a Joana. Senão, nós começamos com estes pilotos, no caso da ACF, obviamente já não é um piloto, é uma operação a sério, e estes pilotos têm que ser medidos. E se não forem medidos, com o tempo vão definhar. Assim como na farmácia comunitária, se não houver o cuidado de medir outcomes, como estávamos a ver ali há pouco, estas coisas não vão ter sustentação. Mesmo que nós tenhamos a percepção que são boas, mas percepções é uma coisa vaga. Com isto eu não dava a palavra a mais ninguém, porque realmente já ultrapassámos bastante o nosso tempo. Agradeço a toda a presença, agradeço aos oradores e pronto, muito obrigado.